Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado, quem sonha junto, realiza. DNA Center, evoluindo por você. Esterbom, é Esterbom. Sicredi, pode sonhar, juntos a gente realiza. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Vale muito ser Unifacex, a instituição que há 50 anos entrega uma educação de qualidade. Acesse unifacex.com.br. Lemon, sua satisfação é o nosso combustível. O programa Ponto de Vista com Nelson Freire está no ar. No Ponto de Vista de hoje, eu recebo com muita satisfação o publicitário Gêner Tinoco. Nós vamos falar sobre vários assuntos, como, por exemplo, publicidade, empreendimentos e política. Meu amigo Gêner, que alegria imensa entrevistar você hoje, que está valorizando o ponto de vista deste domingo. Uma satisfação imensa. Eu quero agradecer por você ter aceitado o convite. Nelson, a satisfação é minha. Você é sempre muito generoso, não apenas comigo, mas com todos. E essa é uma marca sua que faz com que a gente tenha satisfação em vir conversar com você para levar aos nossos natalenses, norte-riograndenses, um pouco da opinião e da visão que nós temos sobre as coisas daqui. Eu realmente estava aguardando essa oportunidade. Eu já lhe entrevistei no passado e o tempo é inexorável. Por isso que eu estou muito feliz. Agora, desde quando você se tornou publicitário? Nelson, eu desde 1984, eu fazia antes, já jovem, eu trabalhava na área de eventos, junto com alguns amigos, a gente produzia e realizava eventos aqui. E naquela época a gente sentia dificuldade pela falta de uma estrutura de propaganda que pudesse dar suporte aos eventos. E a partir dali foi que eu tive a ideia de montar uma agência de propaganda. Nós não tínhamos curso de propaganda naquela época. Originariamente eu fiz Ciências Sociais, com habilitação em Sociologia e Política pela UFRN, e eu mergulhei nas coisas da sociologia, no estudo da sociedade. Depois eu paguei diversas cadeiras de psicologia e aí passei a fazer cursos fora. Eu saí de Natal para fazer curso de qualificação em Recife, no Rio, em São Paulo, em busca de adquirir conhecimento, de enriquecer profissionalmente. E de lá para cá a gente seguiu. O que eu não imaginava era que o mercado fosse ser tão transformado como é hoje, né? É verdade. Agora, a sua agência é a Armação Propaganda. Por que ela se situa ainda até hoje na Ribeira? Você fez um trabalho para valorizar o bairro. Eu me lembro disso pela Associação Comercial do Rio Grande do Norte. É por isso que você mantém a armação lá? Nós temos uma tradição familiar de viver na Ribeira, né, de ocupar a Ribeira. Lembre-se que lá na Ribeira está, até hoje, aberta a loja César Comércio e Representações, que era a loja César S.A., que foi fundada por meu avô, Júlio César de Andrade, em 1932, e que hoje segue lá, sob a liderança de um tio meu e dos filhos dele, dos primos. Está lá. Então, nós tínhamos uma convivência na Ribeira. Nós estudávamos no Colégio Salesiano, e depois do Salesiano a gente saía e ia para a firma, para poder ir de lá ir para casa, pegar carona. Então, há uma vida no entorno do bairro. E, ao longo do tempo, a gente foi tentando fazer com que o bairro, que naquela época se esvaziava, não chegasse a perder a força e o prestígio e a participação social que tinha. Perdeu, porque, inversamente a quem defendia a Ribeira, o poder público, em suas várias instâncias, jamais olhou para a Ribeira com decisão. Houve dois fatos isolados, efetivamente, que a gente pode dizer. Um foi na gestão de Aldo Tinoco. Aldo Tinoco Filho fez um trabalho bacana na Rua Chile, de recuperação do sítio histórico, de valorização das empresas que lá estavam. E depois na penúltima gestão de Carlos Eduardo Alves, quando ele criou um estímulo, um incentivo fiscal que proporcionou a construção de 1.500 unidades habitacionais no bairro da Ribeira. Para quem não sabe, a Ribeira vai desde a margem direita da Deodoro, no sentido de quem sobe para a Catedral, por exemplo, a margem direita da Deodoro, ali com a Juvino Barreto, até lá embaixo é tudo Ribeira. Ou seja,
onde está a 96 FM, onde está o Chácara 402, tudo ali para baixo é Ribeira daquele lado. Tudo é Ribeira. Inclusive aquele edifício João Olímpio, que é um edifício muito alto aqui, referencial, tudo é Ribeira. E nós temos essa ligação histórica com a Ribeira. Vivemos ali a vida toda, a família, né? É verdade. Os Andrade eram ali, do outro lado, pelo lado dos Tinocos. Meu avô Tinoco tinha uma loja na Almina Afonso, em frente onde hoje é a STTU, Tinoco e Fernandes, que depois ficou uma empresa de meu tio Gutenberg Tinoco, que hoje a mesma empresa hoje, de Lindbergh Tinoco, que é Armas e Bagagens, que fica ali na Prudente de Moraes, uma loja muito conceituada e muito bacana. Então nós temos uma tradição familiar, nós filhos de comerciantes, nós somos do ramo do comércio, historicamente, e nós ficamos, desde cedo, tocados e envolvidos com a Ribeira. Vamos esperar que o surgimento desses edifícios residenciais realmente proliferem e façam que a Ribeira ressurja. Porque a Ribeira também faz parte do meu passado. Eu frequentava o escritório de papai lá e tinha Tinha Gessé Freire e Agro. Gessé Freire e Agro, que também... Uma empresa de tratores de Gessé Freire, seu tio da família, né, de vocês. É, evidente. Agora... E também a associação comercial, que nós frequentamos junto durante muito tempo. Isso. Quando o Sérgio Freire, seu irmão, foi presidente da associação comercial, nós apresentamos uma proposta de valorização da Ribeira. Nós, de ligar a associação ao Sebrae, que fez uma parceria, chamava-se Ribeira Competitiva, e foi um projeto que foi, durante um tempo, foi encampar, e depois como as coisas daqui, né? Depois que Sérgio saiu, as coisas ficaram esquecidas. Vamos voltar a colocar esse assunto em pauta na associação comercial. Agora, quais as transformações da publicidade depois dessa grande atuação das mídias sociais? Ô Nelson, a publicidade, ela mudou da água para o vinho. Primeiro, a transformação das mídias sociais, ela democratizou o acesso individual à comunicação. Qualquer pessoa hoje pode fazer comunicação em tempo real de onde ela estiver, desde que ela tenha um sinal de internet. Então, ela democratizou. Isso é um benefício gigantesco. Nós, ao longo do tempo, nós nos acostumamos com isso, já agora, e a gente não sabe viver sem internet. Muitos dos nossos filhos ou dos netos que estão por aí já nasceram usando a internet, talvez não saibam nem mais como fazer as coisas se não tiver internet. A publicidade, inversamente, ela teve, por um lado, o benefício da multiplicidade de oferta de canais de comunicação e de possibilidade de novos hábitos de consumo de mídia, mas, por outro lado, houve um inequívoco esvaziamento dos meios tradicionais, sobretudo da mídia impressa. Lembre-se que não há muito tempo os jornais eram fortíssimos na formação de imagem, na comunicação, os jornais, as revistas, e o que a gente vê ao longo do tempo são jornais fechando e revistas fechando, inclusive revistas nacionais de grande circulação, de grande tiragem, de grande circulação e grande prestígio. Há uma mudança inequívoca, mas nós, dentro da agência, nós não trabalhamos hoje com essa possibilidade, porque tem gente que diz, não, a comunicação offline morreu, a offline é a não digital, é a comunicação antiga. Ora, está mais viva do que nunca. A comunicação eletrônica continua com a força que ela tinha, como rádio, televisão, o rádio se reinventou e cresceu muito, e nós temos hoje, além disso, um universo de possibilidades no ambiente digital. Quanto às agências de propaganda, eu não quero ser pessimista, como alguns dos grandes expoentes da propaganda brasileira, como o Washington Oliveto ou Nizam Guanais, talvez os dois mais brilhantes publicitários da história do Brasil. O Washington, com certeza, está lá no topo, não do Brasil, mas do mundo. Os dois são pessimistas em relação ao futuro das agências de propaganda. Eles acham que o momento é difícil, de variação negativa em relação à perspectiva das agências de propaganda. O próprio Nizam chegou a declarar aí, em participações que ele fez junto ao segmento publicitário, de que as agências iriam se acabar. Então, são coisas... A gente vem resistindo, né? Mas o mercado mudou muito. A gente atesta no mercado local a grande mudança do volume de investimentos, empresas que antigamente tinham um volume grande de investimentos, que hoje são reduzidos. O mundo digital chegou para ficar com seus benefícios, mas ainda hoje não exclui a necessidade do mundo offline, como se chama. Significa dizer, então, que o mercado publicitário precisa ser reinventado. Como é que está o mercado aqui no Rio Grande do Norte?
O mercado publicitário vem sendo reinventado. O que não se sabe é se essa reinvenção vai valer, vai vigorar, vai fazer com que as agências vivam mais tempo. O mercado aqui encolheu muito. O Rio Grande do Norte, nos últimos anos, a economia do Estado, ela parou de crescer no ritmo que ela já estivera tempos atrás. E nós temos, sistematicamente, setores da economia daqui que são muito incipientes, são muito fracos hoje. Lembre-se que nós tínhamos aqui, por exemplo, na área de imóveis e eletrodomésticos, nós tínhamos aqui mais de 10 grandes empresas atuando aqui. Não tem mais nenhuma local. Só para a gente, as companhias de automóveis, nós tínhamos aqui não sei quantas revendas de automóveis, todas locais. Quais são as locais hoje? Houve uma mudança muito grande, o mercado mudou muito. E isso trouxe junto uma certa, digamos assim, um certo esvaziamento das agências de propaganda do mercado da comunicação. Mas há muitas agências ainda trabalhando e acreditando que é possível continuar prestando um bom serviço, mas, inegavelmente, a mudança é muito grande. É muito grande. Quais são esses gargalos para que se obtenha uma comunicação mais eficaz? Primeiro é o mercado consumidor, que ele deu uma encurtada, né? Ele diminuiu de formato, de tamanho, né, nos últimos tempos. Se você tem um mercado forte, comprador, como a gente chamava antigamente, é uma expressão que eu nem gosto de usar. Quando o mercado está refratário à compra, quando ele fica um mercado mais inibido, as empresas vão juntas com ele. Lembre-se que depois na pandemia, durante a pandemia e depois da pandemia, muitas empresas fecharam as portas. Boa parte das empresas pararam de operar. Ora, se as empresas não estão funcionando, elas deixam de consumir propaganda, trazendo para o nosso segmento. Como não consomem propaganda, as agências de propaganda, os veículos de comunicação passaram a ter dificuldades. Significa dizer que a pandemia afetou em muito o mercado publicitário? Também, fortemente. Nós ficamos fechados um ano, foi o maior erro que eu cometi. Se fosse hoje, eu jamais fecharia. Nós ficamos fechados um ano e perdemos negócios, faturamento, perspectiva de criação de produtos, de projetos internamente. Essa pandemia atrapalhou muito os negócios. E, em consequência, os empregos também, né? É verdade. Só que, graças a Deus, a gente estava começando a voltar ao normal. Mas não saia daí. Nós voltamos em instantes para o nosso segundo bloco. Programa Ponto de Vista, com Nelson Freire. Sabe por que escolher um dos postos Lemon? Tem sempre um no seu caminho. São 6 unidades pertinho de você. Posto Pinheiro Cidade Satélite. Posto Pinheiro Neópolis. Posto J Flor 2 Quintas. Posto J Flor 2 Tic-Sept Rosado. Posto Boa Praça Alecrim. Posto Potengi Bom Pastor. E mais, aqui você encontra combustíveis de qualidade, Wi-Fi na pista, bom atendimento e toda a comodidade necessária. Além de atendimento 24 horas. Postos Lemon. A sua satisfação é o nosso combustível. Você que é empreendedor da Zona Norte, sabia que o Sebrae agora está bem pertinho e com toda a estrutura de um dos maiores shoppings de Natal? A loja do empreendedor reúne tudo o que é preciso para abrir ou regularizar uma empresa junto a todos os serviços do Sebrae. É tudo o que você precisa para aperfeiçoar o seu negócio com ajuda especializada. Zona Norte, visite a loja do empreendedor, uma iniciativa Sebrae e Prefeitura do Natal. Você sabe por que vale muito ser Unifacex? Somos uma instituição potiguar que atua no mercado há 50 anos, trabalhando a serviço de uma educação de qualidade e inovação. Fomos eleitos o melhor centro universitário do Brasil por 2 anos consecutivos. Acreditamos que o ensino de qualidade se faz com uma boa estrutura e um corpo docente qualificado. Por isso, oferecemos aos nossos alunos uma formação completa, aliando teoria e prática por meio da nossa estrutura, que conta com biblioteca, laboratórios equipados para todas as áreas do conhecimento e as clínicas escolas de fisioterapia e odontologia. O aluno também recebe todo o suporte necessário para o ingresso no mercado de trabalho, através do nosso programa de estágio, garantindo toda a segurança necessária para o seu início de carreira. Venha nos conhecer e dar início à sua graduação. Já estamos com matrículas abertas. Daqui a 20 anos, muita coisa vai mudar no mundo.
Os carros autônomos estarão por toda parte. A inteligência artificial vai fazer parte do nosso dia a dia. A biotecnologia vai eliminar doenças e nos ajudar a viver mais. As relações vão ficar mais próximas ou mais distantes. E todo mundo, dizem, vai falar a mesma língua. Mas por enquanto que o futuro não chega, você pode se preparar da melhor forma, aprendendo novos idiomas, diminuindo distâncias e fazendo o seu mundo maior. Nestes 20 anos, o Senac Idiomas comemora suas conquistas, ajudando você a chegar aonde você quer estar. Senac Idiomas, 20 anos, celebrando seu futuro. Deixa eu te perguntar, quem não gosta de ter segurança financeira, poder fazer planos ou ver a sua empresa dar certo? E é por isso que milhares de pessoas no Rio Grande do Norte inteiro fazem parte da Sicredi, a maior e mais sólida cooperativa de crédito do estado. Hoje a Sicredi está em todas as regiões. Já são 8 agências apoiando empresas, melhorando a vida das pessoas e impulsionando a economia local. E é assim que a Sicredi abraça o Rio Grande do Norte. Que tal estar dentro desse abraço também? Venha ser Sicredi. Sicredi. Há mais de 20 anos, o DNA Center evolui por você. Hoje, mais do que um laboratório, o DNA Center é medicina e saúde. É credibilidade em serviços médicos e de análises clínicas, referência em exames inovadores e tecnologia de ponta em diagnósticos precisos para a sua confiança. Tudo isso porque não vemos apenas resultados, vemos pessoas e cuidamos de cada uma delas. DNA Center, evoluindo por você. Programa Ponto de Vista, com Nelson Freire. Você sabia que tem sempre um posto Le Mon perto de você? São 6 unidades no caminho da sua casa, do seu trabalho e muito mais. Posto Pinheiro, na cidade satélite Ineópolis, Posto J Flor 2, nas Quintas e de Ser Rosado, e Posto Boa Praça, no Alecrim, além do Posto Potengi, no Bom Pastor. A sua satisfação é o nosso combustível. E voltamos ao nosso bate-papo fantástico com o Gênio Tinoco. Ô, Gênio, você é um defensor da livre iniciativa. Como é que você está vendo a economia do Rio Grande do Norte? Nelson, eu acho que a economia daqui empobreceu muito nos últimos tempos. Veja você, no final dos anos 2000, lá por 2007, 2008, 2010, ou por aí, o Rio Grande do Norte foi muito procurado por investidores europeus que aqui queriam botar aqueles resorts com campos de golfe, com helipontos, eram resorts espetaculares. Desses projetos, nenhum vingou, porque as empresas, os investidores vieram para cá, tentaram, não obtiveram licenciamento e desistiram e foram embora, levaram os seus investimentos para outros estados. Recentemente, nós tomamos conhecimento que esse hotel espanhol da Via Costeira, o CERS, ele iria dobrar a sua quantidade de leitos. Hoje são 300 apartamentos, eu acho, e ele iria dobrar. E parece que não vai sair porque eles têm uma negociação, ou tinham uma negociação com o terreno vizinho e não conseguiram obter a liberação e desistiram do investimento. Agora, qual o motivo disso? Porque todo mundo também reclama desse problema, que acontece com frequência. Você está colocando para a gente uma informação importantíssima. Agora, qual a motivação disso? Eu vou criar um neologismo para explicar. Chama-se burocracia. É a mistura de burocracia com burrice. Somente e somente só a falta de visão, a falta de percepção da importância social de uma empresa com este porte, que vai gerar tantos empregos. Uma empresa desse porte provavelmente geraria aí mais de 500 empregos diretos, que vai gerar impostos, que esses impostos vão se transformar em benefícios sociais para todos. A falta de visão de alguns que estão sentados em cadeiras importantes da área pública impede que esse tipo de investimento se realize. E esse investimento não vai ficar aqui, ele vai fugir para um estado vizinho ou para outro para realizar o investimento. Quando há uma definição de um grupo empresarial de fazer o investimento, se o mercado onde ele quer investir não é receptivo, ele vai procurar um receptivo.
Eu me lembro há alguns anos, esse hotel grande que tem lá em Touros, chamado Vila Galé. Essa história é verídica, eu vou contar com os nomes. Eu cheguei um dia lá na Abreu Imóveis para falar com o Ricardo Abreu. Isso foi em 2015, começo de 2015, março, abril, por aí. E Abreu disse, tem uma notícia péssima para o Estado. Isso que é, o grupo português, dono do Vila Galé, desistiu de fazer o investimento aqui. Por quê? Porque eles estão tentando autorização para construir o hotel lá em Touros e não conseguem, porque o Estado não dá a devida liberação, a autorização, tem um nomezinho técnico aí, que é o licenciamento. E esse investimento vai ser direcionado, eles vão levar para o Ceará. Na época, era governador Robson Faria. Eu estava na frente de Ricardo Abreu, peguei o telefone e liguei para Robson. Olha, tá acontecendo isso, governador, está acontecendo isso. Aí, narrei essa história para ele. O nome do empresário, dono do hotel, é Jorge, só me lembro o nome, não me lembro o sobrenome, Jorge tal, o telefone dele é esse. Se você puder, ligue para ele e tente reverter. Ele ligou. Em 30 dias, o empresário veio para cá, trouxe seus assessores, foram feitas reuniões coordenadas a partir do IDEMA. Na época, quem estava lá era... Daqui a pouco eu digo o nome dele que fugiu, amigo meu demais. O IDEMA coordenou isso, colocaram numa mesa todos os órgãos de governo que fazem licenciamento e, em função dessa ação, o investimento foi realizado e hoje é o maior sucesso lá em Touros, com geração de emprego, com pagamento de impostos, com desenvolvimento e, o mais importante, com geração de novas empresas que fornecem para o hotel. Então, são essas coisas que muitas pessoas não percebem, que uma empresa gera desenvolvimento no seu redor, onde ele está ocupado, e, de certa forma, no estado inteiro, que leva a gente ao atraso. Inclusive, eu percebi isso por ocasião da votação do Plano Diretor de Natal. Alguns problemas decorrentes da vontade de não aprovação do Plano Diretor. O que é que você tem a dizer sobre isso? Na época do Plano Diretor, houve uma profusão de mentiras. Se as fake news são faladas no Brasil hoje, durante o Plano Diretor, por exemplo, fizeram imagens, divulgaram imagens de que o Plano Diretor que estava sendo discutido iria propor, falsamente, a liberação do gabarito na beira da praia de Ponta Negra para a construção de edifícios. Fizeram maquetes colocando uma quantidade enorme de edifícios ali. Tudo era falso. Na Roberto Freire, naquele trecho, depois da rótula da Via Costeira, também disseram que iriam liberar a construção de edifícios altos ali, que iria atrapalhar a visão, a paisagem cênica do Morro do Careca de Ponta Negra, que todo natalense que gosta da cidade sempre defendeu. Eu fiz, lá na Rádio Cidade, na época, mais de 50 programas, todas as quartas-feiras, falando sobre a necessidade de discussão do Plano Diretor. Levamos para lá alguns dos maiores especialistas nas mais diversas áreas que tinham link e envolvimento com o Plano Diretor. E todos eram unânimes de dizer que é o seguinte, a cidade precisa destravar, a cidade precisa ter possibilidade de adensamento. Quando você espalha a cidade, você precisa levar o calçamento, a água, a energia, a linha de transporte urbano, a telefonia celular, e isso encarece muito, nem sempre você tem recurso. Existem áreas da cidade do Natal ainda hoje, áreas nobres, que não são pavimentadas, para você ter noção. O que é isso? É essa falta de visão do que é a cidade moderna, e você quer espalhar a cidade para fora, e você deixa de pensar em trazer conforto para o cidadão. A cidade inteligente, as cidades inteligentes, ela põe as pessoas como prioridade. Cidade para as pessoas, é uma frase do arquiteto dinamarquês Jangel. Cidade para as pessoas, é o que todo mundo defende. Praticamente nenhuma cidade pratica. Aqui quase nenhuma pratica. É apenas o discurso. Gêner, eu acompanho você num programa de rádio e também num programa de TV, onde você fala tudo isso e você defende o desenvolvimento, a melhora do pensar. Do ambiente econômico, né? Do ambiente econômico. Agora, uma coisa que você fala muito no seu programa é sobre inovação. O que é que você tem a dizer sobre isso? Nós somos de um estado que, em poucas instituições, estão privilegiando a inovação. O SEBRAE, eu digo sempre que é o triângulo dos Melo. O SEBRAE, a UFRN e o SENAI. O SEBRAE com Zeca Melo, a UFRN com Daniel Diniz Melo, e o SENAI, através do ISE, Instituto Senai de Inovação, com Rodrigo Melo, Rodrigão. Mas também tem a Liga contra o Câncer e tem o SENAC. São poucas instituições focadas na inovação. Só para você ter noção, Nelson, nós temos um potencial aqui na costa norte rio-grandense
de geração de energia limpa, energia elétrica limpa, através das eólicas offshore, de 140 gigawatts. O que é isso? 10 vezes o que produz Itaipu, que é a segunda maior hidrelétrica do mundo. Com essa produção e a tecnologia desenvolvida lá, já consolidada, quase consolidada pelo Senai, vai ser possível armazenar e exportar. Sair um navio daqui, por exemplo, vai levar energia elétrica para a Europa ou para a Ásia, que são 2 continentes que precisam tanto. Isso pode fazer do Brasil e do nosso estado. O do Brasil é um player internacional de fornecimento de energia para o mundo. Ou seja, o que a Arábia Saudita foi e é há tanto tempo e que continua sendo, o Brasil poderá ser o principal player exportador de energia elétrica limpa do mundo. Os governos do Estado, municipal, aqui no Estado, no Rio Grande do Norte, a representação política não tem noção disso, não conhece. Lamentavelmente, não tem noção. É uma pena. O que é que você está achando da radicalização política do Brasil? E a pergunta seguinte seria se está havendo essa radicalização aqui no Rio Grande do Norte. Veja só, o ambiente radicalizou no Brasil é um olhar para trás muito forte, a sociedade não evolui, porque não é minimamente compatível com a história de harmonização e de harmonia do povo brasileiro. Nós sempre fomos um povo festivo, brincalhão, um povo que gosta de confraternização, e nos últimos anos nós perdemos essa característica por conta de uma radicalização enlouquecida por posições políticas de um jeito ou de outro. O ideal era que nós deixássemos a emoção de lado e fôssemos escolher governantes de forma racional, de forma bem pensada. Porque, veja só, nós vamos ter uma eleição agora. O candidato de um lado é Lula. Lula é candidato desde 1989. Todas as eleições ele foi candidato a presidente do Brasil desde 89 para cá. Do outro lado é Bolsonaro, candidato à reeleição. Sim, a gente já viu o que um faz e o que o outro faz. Não é possível ter uma inovação? Poderia ser. O brasileiro parece que não está afim disso. O brasileiro se manifesta cada vez mais como um maniqueísta. E um maniqueísta, vamos dizer assim, de visão curta. O ideal era que nós tivéssemos no Brasil projetos para o país que pudessem ser discutidos na campanha e no Estado e nos estados, e a sociedade votasse nos melhores projetos. Mas não se vota num projeto para o país, se vota nas figuras públicas que estão se candidatando. Realmente você deu uma grande resposta. É tudo o que eu penso. Não se vota em projetos, se vota em pessoas. E as pessoas são falhas. Tanto de um lado como de outro, são falhas. E você colocou bem, as pessoas poderiam votar em projetos que fossem, pelo menos, melhorar a vida de cada um. No Brasil hoje, paga imposto de renda quem ganha em torno de R$ 1.800 e poucos. Historicamente, lá atrás, quando o Plano Real foi estabelecido, era em torno de 8 salários mínimos para pagar imposto. O que é que está acontecendo? O imposto de renda está vindo fortemente em quem ganha pouco, em cima de quem ganha pouco, que não sobra e não vai pagar imposto de renda. Isso tem que ser revisto. Está na pauta dos políticos? Ainda não. Tem que entrar. Está na pauta dos políticos, por exemplo, criar linhas de trem, ferrovias ao longo do Brasil, um país continental para fazer o transporte de cargas. Não está na pauta de ninguém. Eles não estão nem aí o que está acontecendo no Brasil. Ninguém diz nada. E a gente fica sendo refém de um transporte rodoviário que é antiquado e caro, em detrimento da solução que os grandes países do mundo adotaram, que é o transporte através de ferrovias. A Europa adotou, a China, os Estados Unidos. Nós aqui não temos, né? Ou seja, esse é só para exemplificar, nós temos que discutir as questões fundamentais para o Brasil. Gênia, eu lamento, vou ter que encerrar o programa, mas grande abraço, muito obrigado mais uma vez por você ter aceitado o convite e ter dado esse show, ter dado esse grande bate-papo comigo. E eu que agradeço a gentileza, Nelson. Aos seus telespectadores todos, tenham aí um bom domingo, boa semana. E a você, meu amigo, minha amiga, telespectador, telespectadora, muito obrigado pela sua audiência. Tenha certeza que no próximo Ponto de Vista traremos outro assunto do seu interesse. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado, quem sonha junto, realiza. DNA Center, evoluindo por você. Esterbom, é Esterbom. Sicredi, pode sonhar, juntos a gente realiza. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Vale muito ser Unifacex, a instituição que há 50 anos entrega uma educação de qualidade. Acesse unifacex.com.br.
Lemon, sua satisfação é o nosso combustível.